Oi, oi! Boa noite! Sejam bem-vindos. Quem tá chegando agora ao vivo aí comigo, manda um oi. Começamos? Gente, é o seguinte, live domingo. Eu sei que o povo não tá preparado pra isso, mas eu falei que eu ia fazer lives todos os dias até terça-feira e estamos aqui, firme e forte. Firme e forte não, firme. Forte talvez. Nem tanto. Boa noite. Ei, Bianca. Boa noite, Bárbara. Boa noite, minhas queridas que estão chegando. Ó, hoje é domingo e eu já estou esperando que o povo venha aqui miado, como é que fala? Pingando gente aqui, né? Então vamos embora compartilhar essa live para ver se a gente consegue pelo menos uma turminha boa aqui, porque o assunto que eu vou falar hoje é importante. A gente vai falar hoje sobre o segundo pilar da liderança positiva. E como se não bastasse estar falando sobre liderança positiva, isso é uma coisa muito importante, também a gente vai falar sobre comunicação. Comunicação, mesmo se não fosse pilar da liderança positiva, a gente também precisaria falar sobre comunicação, né? Boa noite, Thaís. Boa noite, Paula. Boa noite, Virgínia. Quem mais tá aí? Pois é, a Bianca é guerreira, porque não é pra qualquer um não, tá? Ficar aqui assistindo esse tanto de live não é pra qualquer um. Então, se a gente for pensar, vocês são guerreiras de fato. Muito bom que vocês estão me acompanhando, porque é horrível ficar falando sozinha aqui. Acreditem, eu já falei sozinha aqui e é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Mas ainda bem que agora pelo menos 10 pessoinhas ficam aqui comigo, então vocês façam favor de ficar até o final, porque é responsabilidade de não me deixar sozinha. Eu vou falar de assunto importante e é um assunto que eu acredito que pode fazer bastante diferença na sua carreira aí, na sua vida. Como se não bastasse ser importante, porque é um assunto importante, também é importante porque é um dos pilares da liderança positiva, que é o que a gente está falando desde quinta-feira. Sandra, Viviane, Sulmara, Macedo, sejam todos bem-vindos. Muito, muito bom que vocês estão aqui. Chamem os amigos. A gente vai falar hoje sobre liderança positiva, especificamente sobre o pilar comunicação. Vamos lá? Então é o seguinte, existem três grandes esferas da comunicação e dentro da liderança positiva, a gente falou ontem do primeiro pilar, que é de criar um ambiente positivo. Hoje é de ter o segundo pilar, né, manter um canal de comunicação assertivo e eficiente com a sua equipe. Por que isso é importante? Eu tenho certeza que você já sabe, porque é muito difícil você ter, se você já tem pelo menos aí 2, 3 anos de formada, atuando na enfermagem, é muito difícil que não tenha acontecido de você ter passado por um setor ou por uma equipe em que o seu líder, o seu chefe, tinha falhas de comunicação, cometia falhas na comunicação. Por exemplo, quer ver uma falha bem comum? É quando a gente fica sabendo das coisas que estão acontecendo por outra pessoa que não por nosso chefe. É quando a gente fica sabendo, por exemplo, de algo que vai acontecer. Pera. Quase que eu encerrava a nossa live. Quando você fica sabendo de algo que vai acontecer por alguém que não seja o chefe, ou quando você fica sabendo de algo que poderia estar acontecendo por alguém que não é o seu líder imediato, não é o enfermeiro do setor, não é o seu coordenador ou o seu gerente. Essa é uma das falhas na comunicação que acontecem com muita frequência na enfermagem. A gente trabalha com uma equipe muito grande e como profissional enfermeiro, como líder dessa equipe, precisa ficar atento justamente para não correr o risco de ser omisso nesse detalhe. Porque a comunicação, ela parece ser um detalhe, mas na verdade é a base de todo o relacionamento que você pode ter com a sua equipe. É a base, o começo, o meio, o fim de tudo que você pode construir e ter de resultados com a sua equipe. Então, se você não tem um canal de comunicação com a sua equipe, você não tem nada. Sinto muito te informar. Porque provavelmente a sua liderança, o nível de liderança que você tem, eu não sei se você sabe, mas a gente tem níveis de liderança, né? Vão do 1 ao 5. Para quem é aluno do Leader Coach, eu falo sobre isso lá, os níveis de liderança. E só para você que não é aluno entender, o nível 1 é aquele em que você só é líder porque você tem o cargo.
foi contratado para ser o líder ali, o supervisor daquelas pessoas. E independente do que você faz ou do que você tem que ser obedecido porque você tem o cargo ali. E o nível 5 é aquele em que você já deixa um legado. As pessoas querem trabalhar com você porque conhecem a sua fama de líder, porque sabem que do seu lado elas vão crescer, vão evoluir, e você acaba deixando um legado na vida das pessoas, na instituição por onde você passa e tudo mais. Então, eu falei dos dois extremos dos níveis de liderança aí. E aí, quando você está trabalhando com uma equipe e não tem um canal de comunicação efetivo, provavelmente você está no nível 1 ou 2 da sua equipe, de liderança com a sua equipe. Isso porque para evoluir e crescer como líder, você vai precisar desenvolver sua comunicação. Não tem jeito. Independente do estilo de liderança que você esteja adotando, que você esteja... independente do tamanho da tua equipe, independente do lugar que você está trabalhando, se é PSF, se é assistência hospitalar, se é clínica, se é home care, não importa. A sua comunicação ela tem que ser trabalhada, tem que ser desenvolvida. Como se não bastasse, né? Porque a gente precisa de comunicação para tudo na vida, o enfermeiro precisa mais ainda. E aí existem 3 grandes esferas da comunicação que você precisa simplesmente dominar. Não é ser meia boca, não é para ser meia boca nisso. Você tem que dominar, você tem que saber. Existem outras esferas menos importantes, mas que vocês precisam saber que elas existem também. Só que 3 você precisa dominar. Então eu não vou falar das outras para não causar pânico, mas eu preciso falar dessas 3, é o objetivo desse nosso encontro aqui hoje, porque são os 3 mais importantes e que você pode anotar no seu caderninho aí para começar a estudar sobre isso, porque vão fazer diferença na sua carreira. Primeira grande esfera é a esfera da comunicação para informação. Essa esfera você precisa desenvolver porque você é o responsável pelos treinamentos que acontecem na sua equipe. Você é o responsável pela capacitação das pessoas que estão ali. Ah, gente, e aí é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas eu penso bastante em vocês. E aí eu tava pensando, ontem, depois que a gente fez a live, eu fui dormir e fiquei tentando pensar no conteúdo que a gente ia falar hoje, né? Me preparando para o conteúdo de hoje. E eu fiquei incomodada porque eu às vezes ouço algumas coisas que eu falo, revendo live ou fazendo leitura dos conteúdos que eu criei. E aí eu falo, gente, às vezes eu fico falando um negócio, eu não sei se vocês estão entendendo como eu gostaria de que vocês entendessem. Então deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando eu falo com vocês que vocês são responsáveis, por exemplo, pelo treinamento da sua equipe, eu fico morrendo de medo de você falar, não, mas eu sou só o plantonista. Eu vou estar lá só no meu plantão. Isso aí é responsabilidade do coordenador, do gerente, que está lá sendo responsável pela equipe de forma inteira. Eu sou responsável só pelo meu plantão. Então, assim, só para te tirar dessa sua zona de conforto, enquanto você está no plantão, a responsabilidade é inteiramente sua. E se você é plantonista, supervisor plantonista assistencial lá, e sei lá, nós estamos que dia hoje? 28? 28, né? Dia 28 de junho? 28, 29, alguma coisa assim. Se hoje é dia 28 de junho de 2020 e do dia 1º até hoje você fez plantões no hospital e não realizou nenhum treinamento com a sua equipe, você sendo o plantonista, você não é o gerente, não é o supervisor, não é o líder, não é nada lá, aquelas denominações que acontecem nos hospitais. Você é o plantonista. Se hoje é sendo hoje dia 28 de junho, do dia 1º até hoje, você não realizou nenhum treinamento com a sua equipe sendo plantonista, tá falhando. Então, para de achar que é o enfermeiro supervisor, o enfermeiro gerente, o enfermeiro coordenador, o enfermeiro da educação continuada, que tem que realizar treinamentos, por exemplo, dentro da sua equipe, que tem que informar a sua equipe do que está acontecendo, que tem que dar feedback para a sua equipe, tá bom? Para as pessoas da sua equipe. É você plantonista. Então, eu estava vendo a live de ontem e teve algumas coisas que eu falei que eu fiquei, nossa, fica aparecendo aqui que eles têm que ficar esperando o supervisor, ou o gerente ou o coordenador do setor ali resolver esse problema, mas não é. Enquanto você está no hospital, enquanto você está no seu plantão, é você que é responsável, independente de você ter um coordenador, um gerente, um supervisor ou um diretor de enfermagem, independente do nome que a pessoa que está acima de você tem aí, é responsabilidade sua sim, tá bom? Então vamos lá.
Eu precisei explicar isso, porque o que eu vou falar aqui tem que estar claro que a responsabilidade é sua. Primeira esfera da comunicação que você vai precisar desenvolver é a esfera da comunicação para informação. Seguinte, quando a gente está no plantão, independente da função que a gente tem ali, a gente precisa ser o elo de comunicação da equipe com o resto do mundo. Não tem nada mais desagradável que tira mais a sua autoridade do que a sua equipe ficar sabendo de alguma informação importante, relevante, por outra pessoa que não seja o líder daquela equipe, que não seja o enfermeiro que está ali de plantão naquele dia. Aí eu vou falar assim para ficar claro que você é responsável sim. Então, pensa bem, você está de plantão com a equipe lá na clínica cirúrgica. Sei lá, hoje é plantão seu, você faz 12 por 74. É um dia folga 3, 78 eu acho. Vai um dia folga 3. Escala super espaçada, mas enquanto você está no plantão, a responsabilidade é sua. E aí, você tá com esse pessoal lá hoje trabalhando. E aconteceu alguma coisa na instituição, aconteceu alguma informação que tá rodando, e a sua equipe fica sabendo por alguém que não é você. Já é a primeira falha. As pessoas param de ter você como referência e você passa a ser só alguém que está passando por ali, de fato. Boa noite, Marcinha. Débora, boa noite, que bom que você veio também. Tem tempo que você não vem, hein? Então, independente de você ser o plantonista, o gerente, o RT, o coordenador de enfermagem, a sua equipe precisa ter confiança de que você é um elo de ligação entre ela e o resto do mundo. Imagina a enfermagem como um universo paralelo e você é o canal que existe entre o universo paralelo, que faz parte, né, que é a enfermagem, e o mundo real, sei lá, o mundo imaginário do resto do mundo todinho. O enfermeiro do setor, do serviço, o enfermeiro de plantão, ele é quem faz essa ponte. Então, não tem nada que te desabona mais, talvez tenha, mas uma coisa que te desabona muito diante da sua equipe é você omitir essa sua função, é se ausentar ou falhar nessa sua função de ser esse elo. Essa esfera da comunicação para a informação é aquela no qual você vai ser a ponte entre a sua equipe e o resto do mundo. Pessoal, hoje está acontecendo isso e isso no hospital, e por isso vai acontecer tal coisa. Pessoal, a partir de hoje, a gente vai fazer plantões assim, assado, porque o protocolo tal vai entrar em funcionamento. Pessoal, me reclamaram isso no quarto, no leito XYZ, a gente precisa definir como é que vai ser feita a resolução desse problema aqui, e por aí vai. Então, quando a equipe não consegue confiar, ou melhor, não consegue contar com o enfermeiro que está de plantão, esse enfermeiro não deveria nem estar lá para começar a história aí. Então, essa primeira esfera, que é a de comunicação para a informação, ela é fundamental para que você tenha o respeito, para que você tenha conquiste, tenha um elo com a sua equipe, né, uma conexão com a sua equipe, e para que você conquiste o status de ser referência para eles. Imagina se você está no plantão com seus colegas, está no plantão com seus técnicos lá, e aí ele fica sabendo de alguma coisa pelo enfermeiro do outro setor. E aí esse enfermeiro do outro setor comunicou para a equipe dele lá que estava acontecendo XYZ situação, mas você não comunicou para a sua equipe aqui. E aí o colega dessa equipe ficou sabendo pelo outro colega da outra equipe. E aí, mas você estava ciente do que estava acontecendo. Você acha que da próxima vez que ele tiver uma dúvida, ele vai procurar você ou ele vai procurar o enfermeiro do outro setor? E aí assim, os enfermeiros fazem isso e não sabem por que não é referência. E não sabe por que a equipe não referencia ele como sendo o enfermeiro. Porque eles se omitem nessa função. Eles falham nessa função. Então, essa esfera da comunicação de informação é aquela que vai fazer com que a equipe te referencie. Coloque você como alguém importante para eles. Do contrário, você é só alguém que está passando ali, está de passagem. E, infelizmente, eu vejo muitos colegas trabalhando a vida inteira, ou grande parte da vida deles, nesse formato, sendo só o enfermeiro que está de passagem. É por isso, e outros motivos também, mas principalmente por isso, que você não consegue ser referência para aquela equipe. É por isso que você não consegue ser ter a admiração dessas pessoas. É por isso que provavelmente você nunca vai conseguir evoluir nos níveis de liderança. Aí vai ser sempre o enfermeiro nível 1 e 2,
sendo que você poderia chegar ao nível máximo de liderança e sendo referência para essa equipe, tá? Então, nessa esfera da comunicação, estão incluídas aí as reuniões, as passagens de plantão, o que acontece no nosso dia a dia de informativo, aquelas reuniões de planejamento. Então, existem, por exemplo, formas de você reconduzir uma reunião para que aquela reunião não seja algo inútil. A gente já viu, né? Tem um monte de meme que fala sobre isso. Tem muitas reuniões que poderiam ter sido e-mails. É porque quando a reunião não é... Ai, deixa eu me sentar aqui direito. Quando a reunião não é planejada ou quando a reunião não é relevante, ela realmente, gente, podia ser uma mensagem no WhatsApp, precisava nem ser um e-mail. Mandar aquela informação por mensagem estava bom, já resolvia. Mas o enfermeiro não tem que fazer, não pode fazer reuniões assim. Eu tô até pensando, ontem, acho que na hora que a gente tá fazendo a live, eu pensei, a gente podia fazer uma live sobre como conduzir reuniões, né? Talvez eu fale, ou sobre como conduzir retreinamentos, eu vou pensar. Mas assim, é importante que você saiba como conduzir uma reunião. Existe toda uma preparação, existe um antes, um durante e um depois. Se você só tá preocupado aí, se as reuniões que você só faz o planejamento do durante, tá errado. Tinha que ter feito o planejamento do antes e do depois também. Isso, Ellen, eu pensei em você, tava morrendo de saudade. Su, eu tô morrendo de saudade, manda mensagem pra mim. Aí, gente, a Suelen, ela trabalha com a gente no Ibraenf, mas ela tá agora em outros campos. Ela trabalhou muito, fez parte da equipe durante um bom tempo. Tem gente aí que conhece a Suelen. Então, voltando. O tema é comunicação, é o segundo pilar O tema da live hoje a gente tá falando sobre o segundo pilar da comunicação, da liderança positiva, que é a comunicação assertiva, tá bom? Então, e aí eu tava falando sobre a primeira esfera da comunicação assertiva, que é a comunicação para a informação. Que você, como enfermeiro, precisa ser a ponte, o elo entre a equipe de enfermagem e o mundo, para que você seja referência, para que você seja o ponto de apoio deles, para que você seja alguém importante para a equipe, não só alguém que está de passagem. E eu senti a necessidade da gente falar um pouco sobre o planejamento de reuniões, o planejamento de como que você vai lá, por exemplo, como comunicar uma má notícia. E não estou falando uma notícia para paciente, não. Como que você passa uma má notícia para a equipe? Como que você vai falar para eles, por exemplo, que a partir de agora não vai ter mais banco de horas? Como que você vai chegar para eles, por exemplo, para falar que vocês, a partir de agora, não poderão mais receber em dinheiro as horas extras, vão ser compensadas dentro do próprio mês? Como que você vai falar para ele, por exemplo, que você vai ter que cancelar as férias desse mês porque a equipe está muito desfalcada? Isso tudo é uma dificuldade que a gente tem na vida real e que isso é uma reunião, é uma comunicação, é uma informação que você vai repassar para a equipe e você tem que ter uma preparação antes, durante e depois. Todos esses temas difíceis, a gente fala de comunicação de más notícias, comunicações desse sentido, precisa ter uma preparação, porque ninguém gosta de receber esse tipo de comunicação. E em se tratando de equipes, a gente tem que ter muitos outros cuidados, além de saber como falar. A gente tem que preparar a pessoa para receber aquela informação. Até porque, provavelmente, alguém antes fez algo errado. Tipo assim, eu tô aqui falando até bobagem, porque vocês só vão entender se vocês forem alunos aí do curso Liderança Positiva. Mas é porque, às vezes, os enfermeiros dentro do hospital, eles não estão alinhados. E cada um faz de um jeito, não é assim? E aí, quando a gente implementa a liderança positiva dentro do serviço, as transformações que acontecem, elas são tão legais, tão positivas, que as coisas passam a ficar mais alinhadas, mais fáceis de realizar. Inclusive, quando a gente tem que dar más notícias assim. Quando a gente vai falar, por exemplo, que o colega não vai poder ter aquela folga que ele pediu. Tem que ter uma preparação antes, durante e depois. Não é só chegar e falar. Então, a primeira esfera da comunicação assertiva é a comunicação para a informação. Você precisa saber como dar más notícias, como conduzir reuniões, como dar boas notícias também, porque às vezes você dá uma boa notícia e desestabiliza a equipe. Todo mundo fica muito eufórico, corre o risco de ter falha e erro no processo depois. Então, você tem que saber qual é o momento certo para dar uma boa notícia também.
Não é uma coisa simples, não é uma coisa intuitiva, não é assim que funciona. Por isso que é tão importante você desenvolver sua comunicação. Essa esfera da comunicação para a informação, ela é uma das mais negligenciadas, porque você acha que chegando lá e dando uma boa notícia, já tá bom, já tá ganho. E não é assim. Você acha que você chegando lá e dando uma notícia com a vozinha tranquila, com a voz... já tá funcionando, mas não é só isso que ajuda. Existem outras formas de fazer ficar mais fácil. Eu ensino tudo isso no curso Liderança Positiva. Mas de qualquer forma, você tem que estar ciente que precisa desenvolver. Essa primeira esfera, ela é uma esfera negligenciada, a gente quase não fala sobre isso, da necessidade de saber repassar informações de forma correta. E tô falando a nível de liderança mesmo, não tô falando nem de comunicação não violenta, que é ótimo realmente, mas também nem tô falando de comunicação de má notícia para paciente, não é isso, é você com sua equipe, tá? Você precisa saber se comunicar com a sua equipe nesse sentido de informação e conduzir reunião de forma correta, dar as informações e as notícias de forma correta, beleza? Primeira esfera da comunicação assertiva é a comunicação para informação. A segunda esfera da comunicação assertiva é a comunicação para treinamento. É aquele estilo de... Não, é a forma como você se comunica para treinar as pessoas, para ensinar as pessoas a fazer do jeito certo. Então, presta atenção. Você já aconteceu com você aí de ter algum professor que você fala, nossa, eu sei que ele sabe muita matéria, mas ele não sabe passar. Ele não sabe explicar, não sabe ensinar pra gente. A aula dele, ele pode até ser muito bom, mas a aula dele não é boa. Já aconteceu com vocês? Eu já tive uns assim. E aí, quando isso acontece, é que o comunicador, né, o caso, o enfermeiro, o professor ali, ele não está bem desenvolvida a esfera da comunicação para treinamento. Porque quando a gente vai fazer um treinamento, aquele assunto, aquele conteúdo não diz respeito, não tem que dizer respeito a você, tem que dizer a respeito do seu aluno, de quem está recebendo o treinamento ali. Então, às vezes, as pessoas se preocupam tanto em desenvolver algumas qualidades, algumas habilidades, e pecam em desenvolver a habilidade que é tão importante para a enfermagem, que é a da educação em saúde. Essa esfera da comunicação para treinamentos é a que vai te ajudar a realizar treinamentos que realmente fazem diferença dentro do setor. Do contrário, vai ser aquele treinamento chato em que ninguém gosta de ir, vai ser aquele tipo de treinamento chato ou que todo mundo tem resistência a participar, porque sabe que vai ser mais do mesmo, porque sabe que não vai agregar muita coisa, que não vai fazer muita diferença, que não vai entregar, não vai, a pessoa vai entrar de um jeito e vai sair do mesmo jeito, ou com mais sono do que ela entrou. Então, saber se comunicar para realizar treinamentos assertivos, para fazer com que os treinamentos sejam realmente transformadores, não é uma intuição, não é de um jeitinho, não é de qualquer jeito que você vai fazer isso. Você precisa se preparar, você precisa avaliar esse treinamento, você precisa saber de que forma que isso impactou na sua equipe. Por exemplo, quer ver outro exemplo? Se a sua equipe, se você tem que marcar um treinamento fora do seu setor, ou melhor, fora do serviço, do horário de serviço, e a sua equipe não gosta de participar, e aí eu tô falando independente de ter hora extra ou não, porque sempre tem, né? Mas independente disso, se você marca o treinamento para, sei lá, segunda-feira, 6 horas da tarde, as pessoas têm que chegar uma hora a mais. O pessoal da noite tem que chegar às 6 para participar de 1 hora de treinamento e aí vai continuar no plantão às 7. Então eles vão fazer 1 hora a mais. Se as pessoas estão resistentes a participar desse tipo de treinamento seu, meu colega, sinto muito te informar, mas tem algo muito errado aí. Porque as pessoas deveriam ser gratas por um treinamento. Se você é alguém que é referência para essas pessoas, lembra? Primeira esfera aí, que é a comunicação para informação. Aí você se torna referência para elas. Se você é alguém que é referência para essas pessoas, se eles confiam no que você sabe, que você tem de informação e de conhecimento, eles não vão se negar a chegar 1 hora mais cedo para participar de um treinamento que você está disponibilizando para eles. Então, se está acontecendo alguma coisa e essas pessoas estão resistentes a participar desse treinamento, provavelmente tem algumas coisinhas que você precisa ajustar aí, tanto no seu posicionamento enquanto enfermeiro, mas também dentro da sua comunicação de treinamento. Se as pessoas não gostam de participar,
é porque o treinamento não está sendo efetivo. E se elas não estão sofrendo, aí a gente vai lá e sabe o que a gente faz? A gente promete bônus, a gente promete hora extra, a gente coloca a hora extra em dobro para quem vier nesse treinamento. Aí a pessoa vem, até enche a sala, por causa da hora extra. Mas, se você for avaliar início do treinamento, o que eles sabiam, e no final do treinamento, o que eles saem de lá sabendo de diferente, vai dar elas por elas, não acrescentou nada. Então, essa esfera da comunicação para treinamento é aquela em que você vai desenvolver a sua habilidade de passar informações de forma a transformar a vida das pessoas, transformar o conhecimento daquelas pessoas, acrescentar informações a elas, acrescentar conhecimento a elas. Se você não olha para isso, se você realiza treinamentos sempre da mesma forma, se você realiza treinamentos que não são relevantes ou treinamentos que não estão causando essa transformação, cada vez mais a sua equipe vai ficar indiferente ao que você oferece de conteúdo. Com isso, ela para de crescer, ela para de se desenvolver e os resultados acabam não acontecendo também. Então, essa segunda esfera, que é a esfera para treinamento, ela é fundamental e você precisa saber como realizar esses treinamentos para que eles sejam mais efetivos, para que eles tragam mais resultado, tragam mais transformação para a sua equipe. Essa é a segunda esfera. E a terceira esfera da comunicação, de uma comunicação assertiva, é aquela nossa querida esfera dos feedbacks, que eu sou a louca do feedback, eu falo de feedback o tempo inteiro. E aí eu não podia deixar de falar nisso, se tratando de comunicação, né? Não tem jeito. Aqui ela tá falando, ó, conheço hospitais que, ao contrário, aplicam advertência no setor que não compareceu ao treinamento. Olha isso! Gente, é uma coisa meio absurda. Imagina, se você só viajar aqui um pouquinho na maionese só pra compartilhar um pensamento com você. Imagina que a gente, ser humano, a gente precisa que exista uma lei que proíba a gente de andar de carro sem cinto de segurança, porque senão a gente morre. A gente é obrigada a usar cinto de segurança para se proteger. Beleza, isso aí foi só uma viagemzinha que eu já acho um absurdo. Agora, aí você trabalha numa instituição, que ela tá falando aqui, ó. Eles aplicam advertência se você não comparece ao treinamento. Imagina que tristeza isso. A pessoa é tão obrigada a ir que se ela não for, como se não bastasse o fato dela ser obrigada a ir, se ela não for, vai ter uma advertência na pasta dessa pessoa o resto da vida. Imagina como esses treinamentos são horríveis. Imagina como esses treinamentos são ruins. Devem ser muito ruins. Deve ser muito ruim. Deve ser muito triste. Então, assim, tá errado. Tem alguma coisa errada no seu treinamento. Você tá precisando... sei lá, tá precisando rever algumas coisas aí, porque tá falhando. Se você precisa obrigar as pessoas a participar de um treinamento, o buraco é muito mais embaixo. Existem falhas antes de marcar esse treinamento, aconteceram falhas aí muito graves e você precisa corrigir. Porque ninguém consegue obrigar ninguém a aprender nada, não. Você pode até obrigar essa pessoa a comparecer lá, tomando essas medidas aí, ó. A outra também colocou... A Tência Macedo colocou, proibiu em troca se não for um treinamento. Gente, tudo que você precisa proibir, precisa coagir dessa forma, tá errado. Isso não é liderança, né? Infelizmente, eu sei que em alguns lugares funciona desse jeito. Infelizmente, eu já vi até piores, tá? Eu já vi até piores. Perde o dia de trabalho se não for pro treinamento. Então, a Laura tá falando, ó, se não for nos treinamentos durante o ano, não recebe participação de lucros que os outros funcionários recebem no final do ano. Então, assim, existem várias formas de coagir, de obrigar aí, e eu não concordo, porque isso aí na verdade, é consequência, como é que é? Isso é um sintoma. Isso é um sintoma de algo ruim. A pessoa não querer participar do treinamento é um sintoma de que tem algo muito ruim que precisa ser tratado. Aí você vai e obriga a pessoa a ir, a mesma coisa que você tá dando uma dipirona. Você vai dar só uma paliativa ali e não vai resolver nada, porque a pessoa vai nesse treinamento e não vai aprender nada, ou o que vai aprender ela não vai aplicar enfim, tá errado, tá? É muito triste isso, muito triste mesmo, porque a gente, enfim,
Tô dizendo é que você, enquanto enfermeiro, à medida que você desenvolve essa esfera da comunicação para o treinamento, os seus treinamentos passam a ser mais interessantes. Para quem é aluno do Líder Coach que tá aí, eu ensino lá na primeira ferramenta de coaching que vocês aprendem, que é a roda de competências, eu ensino como usar essa roda de competência para identificar quais são os treinamentos mais urgentes que precisam ser feitos no setor. Porque também acontece isso, né? A gente acaba fazendo o que a gente acha que é necessário e esquece de perguntar para quem são os verdadeiros interessados, que é a sua equipe. E aí lá na ferramenta eu mostro como você pode usar essa ferramenta de coaching para descobrir de que forma, qual o treinamento mais urgente que precisa ser feito, de acordo com a necessidade real dos seus colaboradores, né, da sua equipe. Mas aí voltando, essa segunda esfera da comunicação é fundamental. E uma vez que você consegue virar a chave para isso, resolver esse problema, todo mundo ganha. Tanto você, porque se torna referência e ganha ainda mais o respeito da sua equipe, quanto a equipe que vai se desenvolver, mudando de nível, evoluindo. Aí também o hospital, porque vai ter técnicos e enfermeiros mais capacitados, o cliente que vai receber uma assistência muito mais qualificada. Todo mundo ganha, tá? Beleza? Segunda esfera, ok? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui que teve um tanto, né? Hospitais privados com excelência trabalham muito em uma forma punitiva, é triste. Mas eles têm resultados, os resultados deles são bem maquiados também, tá? Se não for nos treinamentos durante um ano, não recebe participação, já li. Em unidades públicas, as pessoas não têm interesse em participar de treinamentos, não é assim. Os treinamentos é que são ruins. Mesmo que o profissional seja ruim, cadê? Mesmo que o profissional seja bom. Beleza, mas não é assim. O problema não é o profissional, é a forma como o treinamento está sendo feito. Vamos lá. A questão da comunicação para os treinamentos é você usar as formas corretas, adequadas de realizar treinamentos. Se você vai realizar um treinamento, slide lá na parede e o pessoal sentado assistindo a aula, isso funciona uma vez, quiçá 2 ou 3 talvez. Mas se você fizer uma sequência de 15 treinamentos desse jeito, não há tanto que aguente assistir essa aula. As pessoas têm outras coisas para fazer, a não ser ficar vendo o mesmo conteúdo ou da mesma forma o tempo inteiro. É só o que eu tô querendo dizer, Paula, é que quando a pessoa tá resistente ao treinamento, ou houve falha no início, no antes do treinamento, que é o seguinte, a gente não pode chegar lá, gente, treinamento sexta-feira, 9 horas lá no auditório, ponto. Você tem que implementar uma cultura de desenvolvimento dentro da equipe. Você não pode chegar lá e falar assim, a partir de agora, toda sexta-feira tem reunião de treinamento, reunião de planejamento. Não é assim que funciona. Porque se você não coloca, não implementa dentro do setor o que a gente chama de evolução permanente consciente, que é você mostrar para a sua equipe quais são os pontos de melhoria deles, para que eles se desenvolvam, para que eles percebam aquela falha e sintam a necessidade do treinamento. Se você não fizer isso antes de marcar os treinamentos, realmente ninguém vai ter interesse, porque ele acha que não precisa daquilo. Então, e eu tô entregando conteúdo do curso aqui para vocês, tá? Isso é o que eu ensino no curso lá. Como que você vai preparar a sua equipe para mostrar para eles que aquele treinamento não vai ser perda de tempo, que ele realmente precisa daquele conteúdo. Então, existe um antes, um durante e um depois do treinamento. O antes é justamente você identificar ali quais são as necessidades e mostrar para a equipe que aquele treinamento, você não vai ficar lá 1 hora fazendo um treinamento para aquelas pessoas porque tem obrigação de fazer. Você vai fazer porque aquele conteúdo é o conteúdo que eles estão precisando. É o conteúdo que eles vão usar semana que vem no procedimento. É o conteúdo que eles falharam semana passada porque todo mundo ficou na dúvida em como fazer. Então, a gente pega uns treinamentos que são muito gerais. É a mesma coisa de fazer, sei lá, ao invés de eu falar com você, quer ver? Olha só a diferença na comunicação. Pessoal, eu vou fazer um treinamento sobre comunicação. Eu vou fazer olha só a diferença. É porque eu tô pensando ao vivo aqui, tá? Pensando em voz alta com vocês. Então, vamos. Olha só a diferença. Qual treinamento você gostaria de participar? Treinamento sobre gestão de conflitos ou treinamento sobre como lidar com fofoca e panelinha no setor? 1 ou 2? 1, gestão de conflitos e 2, como lidar com panelinhas e fofoca no seu setor. Coloca pra mim no comentário aí, por favor, quem tá ao vivo. Tô perguntando isso por quê?
Porque a tendência é você achar mais interessante participar do treinamento como lidar com panelinha e fofoca no setor. Porque é algo mais específico, é algo realmente que é um problema. Eu falar, vamos falar sobre gestão de conflitos, é algo muito geral. Você pode correr o risco de querer trabalhar gestão de conflitos, mas nesse treinamento eu vou dar uma pincelada do que é gestão de conflitos, sendo que vou falar por alto como resolver problemas com pessoas difíceis, por exemplo. Ó, trabalhar panelinhas, trabalhar fofoca, trabalhar pessoas difíceis é gestão de conflitos. Se eu fizer uma aula de gestão de conflitos, eu vou ensinar formas de lidar com esses 3 problemas. Mas se eu falar de uma aula só sobre como lidar com fofoca, com panelinha, ou sobre como lidar com pessoas difíceis, eu vou estar trabalhando um problema dentro da gestão de conflito de forma específica e você vai sair desse treinamento sabendo como lidar com pessoas difíceis. Se eu fizer o treinamento de gestão de conflitos, você vai saber como gerenciar conflitos de um modo geral, de uma forma mais ampla. E aí eu não consigo falar numa aula de gestão de conflitos sobre todos os conflitos que existem dentro do setor. Concordam comigo? Panelinha, fofoca, indisciplinados, pessoas resistentes à mudança, pessoas que não aceitam não como resposta, funcionários antigos e acomodados, funcionários antigos e desmotivados, funcionários antigos e que não querem mudar, funcionários desatualizados. Isso tudo é conflito. Imagina se eu fosse falar numa aula de gestão de conflito, entenderam? Imagina se eu for falar assim, gente, vou fazer uma aula de gestão de conflitos. Eu não consigo falar sobre cada um desses conflitos durante uma aula. Isso vai virar um livro. Na verdade, é um curso, né? O meu curso de gestão de conflitos, eu falo sobre cada um. E aí, não tem jeito de fazer isso em uma aula. Agora, se eu fizer uma aula, gente, vou ensinar vocês como liderar pessoas difíceis, ou como lidar com pessoas que não gostam de mudar, resistentes à mudança. Não vai ficar muito mais fácil, porque você vai sair de lá sabendo exatamente o que fazer com um colaborador que é resistente à mudança. Eu preciso que vocês tenham entendido isso. A diferença entre fazer um treinamento geral e o treinamento específico. Vocês entenderam isso? Coloca pra mim aí, se sim ou não, porque senão eu não consigo evoluir, que essa questão é bem importante. Colocam. Entenderam isso? Porque se eu fizer o treinamento de gestão de conflitos, eu não vou conseguir falar sobre todos os conflitos. Eu vou falar de um modo geral sobre gestão de conflitos. Talvez eu dê até o passo a passo de gestão de conflitos ali. Mas eu não vou você não vai sair de lá sabendo como lidar com panelinhas, como resolver o problema de fofoca no seu setor, como lidar com pessoas resistentes à mudança, como lidar com pessoas difíceis. Você não vai sair de lá sabendo totalmente como lidar com todos os tipos de conflitos, né? Beleza, ainda bem, entenderam. Quem não entendeu, por favor, coloca aí também que eu explico de novo, de outro jeito, não tem problema nenhum. Por que eu expliquei isso tudo? Porque aí a gente estava falando dos treinamentos que não funcionam, apesar do enfermeiro ser bom. Aí o enfermeiro que é muito bom, o cara é muito fera, ele vai falar, vou fazer um treinamento para minha equipe sobre gestão de conflitos. O coordenador lá resolve fazer um treinamento sobre gestão de conflitos para o hospital. Mas aquilo não resolve o problema. Aquilo só introduz o problema. E do mesmo jeito que a aula de como lidar com pessoas difíceis é bem mais interessante do que a aula de gestão de conflitos, porque entrega muito mais resultado, o treinamento do nosso colega enfermeiro que marcou lá também não vai estar tanto resultado. E aí a gente faz isso. Aula sobre oxigenoterapia dentro do setor. Aula sobre, sei lá, os treinamentos que a gente realiza nas instituições aí. Fala aí pra mim, os treinamentos que vocês já realizaram, que vocês já fizeram, né? Que já forneceram pra equipe. Normalmente, são coisas muito amplas, que não resolvem problemas específicos. E o grande ouro é justamente você entregar solução. Você imagina assim, quando você vai realizar um treinamento, você tem que falar assim, qual é a solução que eu estou entregando? Qual a solução que eu vou resolver? Qual o problema que eu resolvo com o conteúdo que eu vou passar para eles? E se esse seu treinamento não resolve um problema, pelo menos, então ele não pode. Aqui, a Bárbara falou, treinamento de segurança do paciente. Gente, não é interessante,
Porque a pessoa vai ficar lá 1, 2 horas falando geralzão de segurança do paciente. Não é tão interessante quanto trabalhar prevenção de queda no setor. Treinamento de prevenção de quedas, que é algo de segurança do paciente, mas é específico, mas entrega uma solução, resolve um problema no setor. Você entendeu, Bárbara? É Bárbara seu nome, não é? Tô na dúvida agora. Comecei, tossi. Fala pra mim se vocês entenderam ou se eu tô alucinando aqui e não faz sentido nada que eu falei. Mas é só para poder você entender que essa é uma das falhas de comunicação em relação a essa esfera da comunicação para treinamentos. Se a gente, quanto mais for específica, sabe, não, deve ser. Sabe, quanto mais específico você for, quanto o seu treinamento tem que resolver um problema, tá? O seu treinamento tem que resolver um problema. Um treinamento de segurança do paciente resolve qual problema? Nenhum, porque ele fala de forma superficial sobre várias coisas. E não tô falando que não tem que ter, não. Porque o primeiro treinamento que você tem que fazer sobre segurança do paciente é um geral de segurança do paciente. Lembra o que eu fiz? Na quinta-feira, a live que eu fiz aqui foi justamente sobre um geralzão de liderança positiva para você entender, para você ver se isso faz sentido, se você queria, tinha interesse em continuar assistindo as outras lives. Ontem eu falei sobre a esfera do clima positivo, que é a primeira pilar da liderança positiva. Hoje eu tô falando sobre o segundo pilar da liderança positiva. Amanhã eu vou falar do terceiro e depois do quarto. Então, não tô falando que não tem que fazer treinamentos gerais, não. Mas os treinamentos específicos, eles entregam um resultado muito maior. Eles entregam muito mais transformação. E a pessoa sai de lá sabendo como prevenir quedas, prevenir, sei lá, úlceras, preferir, sei lá. Ela sai de lá sabendo como resolver aquele problema. Tá bom? Então, segunda esfera da comunicação assertiva dentro da liderança positiva é você ajudar os seus colaboradores a resolver problemas. Essa esfera da comunicação para treinamento é a comunicação que você vai utilizar, vai precisar desenvolver para ajudar a sua equipe a resolver os problemas que ela tem, tá bom? Entenderam isso? Então não adianta ser um enfermeiro super bom. Se o treinamento for ruim, se não tiver didática, se o enfermeiro usar o mesmo slide a vida toda, se for um tema repetitivo, treinamento de lavagem das mãos, pelo amor de Deus, todo mundo faz isso o tempo inteiro, do mesmo jeito, a vida toda. Então, enfim, não vou aprofundar nisso aqui, porque senão daria uma live só disso, mas você precisa ficar atento à sua comunicação de treinamento, porque pode estar sendo sua responsabilidade os seus colaboradores não estarem querendo participar dos treinamentos que você oferece. Pode, tô falando que pode. Talvez não seja, a equipe também tem que fazer a parte dela. Mas aí também vem aquela questão do preparação, né? Você não pode chegar lá a partir de agora tem treinamento toda sexta. Não é assim que funciona. Você tem que fazer com que a equipe perceba que aquele treinamento é importante, é necessário. E existe um jeito de você aplicar uma estratégia com a equipe que você faz com que eles peçam o treinamento que você quer dar. Então, gente, quem tiver no curso Liderança Positiva, eu ensino isso tudo lá. Você vai aprender como fazer com que a sua equipe queira o treinamento que você quer dar para eles. Mostrar para eles um jeito deles precisarem daquele conteúdo e pedirem o treinamento, entendeu? Então, essa esfera da comunicação, da comunicação para treinamento, ela é fundamental, porque a gente é responsável pelo treinamento da equipe, pelo desenvolvimento da equipe. Se a gente não realiza o treinamento, a gente não está desenvolvendo a equipe, tá bom? Bora seguir. Que horas são? Alguém me fala as horas aí, por favor? Alguém, as horas em tempo real? Só para saber quanto tempo que eu tenho. Terceira esfera da comunicação assertiva dentro da liderança positiva é a esfera do feedback. É a esfera em que você mostra para a pessoa se tudo aquilo que ela tá fazendo... Ai, gente, já vai dar 1 hora, já vai acabar a live. Vamos lá. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Ai, vocês estão com um relógio muito doido aí, viu? Tá cada um com horário, vocês estão em polos diferentes do Brasil. Não tá certo, não. Tá errado. Alguém tá errado aí. Então, outra vem coloca o outro. Outra coloca o outro tem errado também. Então, cada um num ponto, então. Tá todo mundo errado. Vambora. Próxima esfera da comunicação assertiva na liderança positiva é a esfera do feedback. Por que o feedback é tão importante? Porque enquanto você não se comunica com a equipe para avisar se eles estão ou não alinhados com o que você espera deles,
eles vão continuar brincando de cobra cega. Já brincaram de cobra cega? É mais ou menos do jeito que a equipe fica quando a gente não fala pra eles o que a gente espera deles. A comunicação para feedback nada mais é do que você avisar para sua equipe, se comunicar com eles para falar, gente, eu espero isso, isso e isso de vocês. Algum líder seu já falou isso para você? Algum líder, alguma chefe, gerente, RT, alguém já chegou e falou, ó, eu preciso que você seja o enfermeiro que vai fazer isso, isso e isso. Me conta aí. Vocês estão caladinhos é porque não? Todo mundo? Bom, aí a segunda pergunta que eu queria fazer é justamente essa. Quantas vezes você já falou isso pro seu supervisor ou pro seu liderado também? Porque normalmente quando a gente não recebe, a gente não presta atenção e não se atenta para por fazer isso com o nosso liderado. Então, se a gente não tá dando feedback corretamente, do jeito certo e no momento certo, a gente acaba perdendo a oportunidade de avisar para aquele colaborador, por exemplo, que ele não está alinhado com o que a gente espera dele. Eu tenho várias situações assim em que o feedback foi bem transformador. Numa delas, a gente tinha uma funcionária que ela estava trabalhando, na época a gente trabalhava numa UTI, e ela estava trabalhando, o perfil dela não era um perfil adequado para trabalhar na UTI. Quem trabalha em UTI sabe que lá é um ambiente controlado. É um ambiente que, por mais que as pessoas achem que é uma doideira, é um ambiente em que as coisas estão sob controle. Quando não estão sob controle, é numa emergência, diferente, por exemplo, de uma clínica, diferente de um pronto-socorro, em que a situação está sempre alternando. Pega pra mim. E aí, quando essa funcionária chegou, ela apresentou um desempenho um pouco diferente do que se esperava dela. E ela precisava se adequar ao que a gente queria. Só que o serviço estava começando e a gente não sabia muito bem qual era o perfil de funcionário que a gente queria. E aí, quando a gente deu o primeiro feedback a ela ficou muito, muito, muito chateada. Porque parecia que o objetivo de vida dela era justamente estar naquele setor. Ela queria ficar ali. Ela queria ser alguém que trabalhava naquele lugar. Só que o perfil dela não era adequado para ali. E aí eu não vou nem entrar nos detalhes do porquê que isso do que ela era desse jeito, não. Mas principalmente porque ela tinha uma dinâmica muito diferente, muito, muito agitada para um ambiente controlado como aquele. Ela falava muito alto, ela era muito expansiva, ela era muito... ela tinha uma dinâmica diferente. Ela tinha uma dinâmica diferente de comunicação, enfim, ela não estava adequada para aquele setor por vários motivos. E aí a gente fez a sugestão de ela trabalhar em um setor diferente. E ela ficou ofendida. Ela ficou ofendida com o fato da gente ter pedido para ela ir para um outro setor. Beleza, mas ela foi. Passou um tempo e sinceramente não foi nem eu que dei o feedback para ela, não. Como é que foi? Foi sim. Eu falei com ela que por causa do perfil dela, ela não tinha se adaptado ali, a gente estava percebendo que ela estava se sentindo, não estava se entrosando, inclusive com os funcionários, que tinham uma certa resistência, enfim. Eu dei o feedback para ela e fizemos a sugestão dela sair daquele setor e ir para um outro setor. Gente, essa menina me parou no corredor, acho que umas 3 semanas depois, e ela me agradeceu tanto. Eu não me esqueço, o nome dela era Shirley. Eu não esqueço porque o nome dela era o nome da minha mãe. Ela me agradeceu tanto, porque se ela não tivesse mudado de setor, ela teria continuado o tempo inteiro tentando se adequar a um estilo de trabalho que não era o que fazia bem a ela, que não era um que permitia que ela tivesse um desempenho máximo.
e com pouco tempo nesse outro setor, ela já estava tendo um desempenho muito melhor. Então, quando a gente está com a equipe e essa equipe não está apresentando serviço, não está apresentando desempenho, o serviço não está rendendo, o ideal é que a gente analise e veja se precisa ser dado algum feedback, porque aqueles colaboradores eles precisam estar todos alinhados, caminhando na mesma direção. Se você tem um setor e as pessoas ali, elas são tão diferentes que elas não conseguem se entrosar, elas não trabalham integradas, provavelmente o resultado também vai ser diferente. Na aula de segunda-feira passada, eu mostrei qual é a função do feedback. Quem estava assistindo, viu lá a historinha do foguetinho. Quem estava na aula de segunda? Fala aí pra mim. Tem alguém que estava na aula de segunda-feira sobre feedback? Alô, câmbio? Alguém na escuta? Coloquem pra mim aí. Minha internet deu uma falhadinha. Ah, sim, a Bianca tava. Quem mais? Viu a história do foguetinho lá que eu ensinei? Que eu mostrei? O feedback. Quem não viu, perdeu. Não vou nem contar aqui. Não vou mesmo. Tem que participar da aula de segunda, gente. A aula de segunda é lá no YouTube. E aí eu compartilho tela. Dá pra fazer um monte de coisa. O fato é que o feedback, ele mostra pra pessoa se ela está indo na direção certa ou não. Se você não trabalha, não se comunica com a sua equipe para avisar se eles estão ou não indo na direção certa, como que essas pessoas vão conseguir realizar um bom trabalho? Se eles estão brincando de cobra cega ali sem saber se estão indo na direção certa ou não. Você, enquanto enfermeiro, plantonista, supervisor, o que for, você ali no seu desempenho da sua função, tem como atribuição avisar para a sua equipe se eles estão tendo comportamento de acordo com o que se espera deles ou não. Então, nessa esfera da comunicação, dentro da liderança positiva, em se tratando de feedback, a gente precisa assumir a função de mostrar, de conduzir a equipe, mostrando para eles se eles estão na direção certa ou não. Você tem feito isso? Como que tem sido isso aí com a sua equipe? É você que faz ou você deixa para fazer uma vez no ano na avaliação de desempenho? É você que está fazendo ou você espera que o pessoal lá da supervisão, da coordenação, da gerência, peça para você fazer quando for necessário? O feedback que você está dando é sempre aquele feedback corretivo, né? Quando há algo errado, ou você também tem o costume de dar feedbacks de desenvolvimento, feedbacks positivos para a pessoa? Coloca para mim aí, fala a verdade. Não tem problema nenhum, pode falar a verdade. Mas o fato é que o feedback é uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento da equipe. E você só consegue dar feedbacks corretos, de forma adequada e que funcionem como algo positivo se você estiver treinando isso. Se você souber a estrutura do feedback, eu mostrei 3 modelos de feedback na última aula de segunda-feira. E você precisa ficar atento a essas aulas de segunda, porque eu mando material, tem até o PDF com esse material aí rodando. Não sei nem se você já pegou. Então, essa terceira esfera da comunicação é muito importante, porque é ela que vai alinhar a sua equipe com os objetivos do setor, da instituição, ou os seus objetivos como líder daquela equipe. Imagina se todo mundo estivesse trabalhando, cada um com o seu próprio objetivo. Às vezes a gente tem alguém que não está apresentando desempenho e não é porque ele é ruim, não. É só porque ele não está alinhado com o restante da equipe. Ou é só porque ele não está sabendo qual é o objetivo daquele plantão, daquela assistência, daquela função que ele exerce. Cabe ao enfermeiro fornecer esse tipo de informação. Aí, ó. A Angelita falando que usou essa semana o modelo que eu ensinei. Que bom. Funcionou, Angelita? Deu resultado? Me conta aí. Então, você precisa ser essa pessoa que fala, ó, colega, tá errado. Esse seu comportamento, ele não está adequado. Esse seu comportamento está em desacordo com o que a gente espera de você. Aí eu ainda brinquei, eu acho que foi na caixinha de perguntas. Eu ainda brinquei, eu falei, ó, tem muita gente que é pego de surpresa na demissão, na hora da demissão. Porque ele não recebeu feedbacks, avisando, ó, seu comportamento está inadequado. Olha, a gente não espera isso de você, a gente precisa que você faça assim, assim, assado. E aí já chega lá e pá, ó, nós percebemos que você não tá
não deu certo. E aí libera ele pro mercado de trabalho de novo. E a pessoa se surpreende, fala, nossa, mas eu dei o máximo de mim. Mas na verdade, ele deu o máximo que não era o que a pessoa queria, o que o líder queria, o que a instituição precisava. Ele deu o máximo na cobra cega, sem perceber, sem saber qual era o objetivo. Tá? Então, o feedback é a terceira esfera da comunicação assertiva dentro da liderança positiva que você precisa desenvolver. Todas essas esferas e tudo que eu falei aqui e muito mais tá lá no meu curso, no curso Liderança Positiva para Enfermeiros, Liderança Positiva aplicadas a equipes de enfermagem. E a gente tá com um combo super especial, com 2 cursos pelo preço de um nessa semana até o dia 30. Então, ó, de quinta-feira passada até dia 30, o tempo tá acabando. Tô só vendo aí, tem gente que não fez inscrição ainda. Até terça-feira que vem, né, dia 30, você consegue fazer inscrição nesse combo de cursos por um preço muito, muito, muito menor do que até se você estivesse fazendo um curso sozinho. Hoje, faz o curso Gestão de Conflitos para Enfermeiros, mais o curso Liderança Positiva aplicada a equipes de enfermeiro, por R$ 297. E na aula de segunda eu também expliquei por que eu tô fazendo essa promoção, por que tem essa oferta desse tanto, sendo que o curso Gestão de Conflitos custa R$ 397, sendo que o curso Liderança Positiva aplicada a equipes de enfermagem custa 397 e eu tô vendendo os dois por 297. Eu expliquei por quê lá na aula. E expliquei, acho que na live de ontem também. Tá lá no meu feed, quem perdeu a aula, tá? De ontem. E aí, você tem que aproveitar agora a oportunidade. Eu recomendo fortemente que você aproveite a oportunidade para fazer a sua inscrição, aproveitando aí o preço do combo. Talvez seja o que você está precisando. E eu acredito de verdade que o conteúdo que tá lá vai tirar um bocado dessas dificuldades que vocês estão vivendo aí. Tanto em relação a tudo que tá de real na nossa vida hoje, né? Pandemia, Covid e tudo mais. Equipes estressadas, cansadas, desmotivadas. Mas também em relação a, por exemplo, essas 3 esferas da comunicação. Eu falei pra você, você não pode chegar lá oferecendo um treinamento sem antes preparar as pessoas para estarem prontas para receber aquele treinamento ali. E eu te ensino como fazer isso dentro do curso. Enfim, ensino um monte de coisa lá. Então, na hora que acabar essa live aqui, eu vou colocar esse vídeo disponível no feed. Vai ter o link para você conseguir fazer sua inscrição, sua matrícula, aproveitando o valor especial do combo aí. Também vou fazer uma sequência de stories e também vou colocar o arrasta pra cima para você ir lá e arrastar pra cima e fazer sua inscrição. Se você tiver qualquer dúvida sobre o combo, inscrição, dificuldade para fazer matrícula, qualquer coisa, manda direct que eu vou te ajudar. Eu não quero que você perca essa oportunidade porque ficou com dúvida em alguma coisa. Então manda mensagem para mim, vamos conversar. De repente não é esse curso que você tá querendo, você tá precisando. E aí na nossa conversa eu consigo te indicar o curso melhor, o que fazer, tá bom? Muito obrigada a todos que ficaram comigo aqui até o final. Amanhã tem live de novo. A gente vai falar sobre o terceiro pilar da comunicação. Não. Sobre o terceiro pilar da liderança positiva, que são os relacionamentos. Então eu espero você aqui amanhã, às 20h20, pra gente conversar de novo. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final. Qualquer coisa eu tô no direct, é só chamar. Obrigada também por você ter assistido aqui comigo até o final, que tá assistindo a reprise. Até mais, até amanhã, gente. Boa noite.